Olá pessoal, eu tinha prometido aí para vocês que eu iria fazer um vídeo tutorial de como solucionar o nosso exercício no software Panet, certo? O exercício a gente já resolveu na aula anterior, a gente resolveu de forma por planilha, certo? Aí eu vou mostrar como se resolve esse mesmo exercício, aqui o exercício, pelo EPANET, ok? Basicamente, no EPANET, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai simular aquela parte das cargas de pressão. O que vai acontecer com a pressão do nosso sistema, ok? A gente vai fazer isso de uma forma confirmatória. Seria uma forma confirmatória. Nós vamos pegar os dados que nós usamos na planilha para poder resolver, simular no software e verificar a compatibilidade dos resultados, ok? Para isso, então, a gente vai abrir o EPANET, o meu já está aberto aqui. Esse aqui é o layout, certo, do EPANET. Quem foi mais curioso já pesquisou por conta própria, já verificou a funcionalidade, como trabalha e tudo mais. Mas só aqui de uma forma básica, eu vou mostrar os itens aqui. Deixa eu usar a lupa. Então, a gente tem aqui a barra, nossa barra das ferramentas disponíveis. Basicamente, a gente vai usar essas aqui, certo? Em que a gente vai adicionar o reservatório, nós vamos adicionar os nós e vamos adicionar os trechos. A nossa simulação vai ser uma simulação simples, então a gente não vai ter bomba e a gente também não vai fazer simulação horária. É uma simulação, então não é dinâmica, ela é estática, ok? Ela se refere a um tempo como se fosse consumo contínuo ou num dado período de tempo estático, ok? Seria então o que a gente chama na física de verificação instantânea. Então a gente vai pegar um instante X e verificar o que acontece na simulação para aquele instante, ok? Então basicamente a gente vai iniciar, a gente vai fazer o desenho exatamente igual esse desenho aqui, é esse esquema, ok? Nós podemos fazer de duas formas. Primeira forma, eu posso pegar, colocar o reservatório, colocar os meus nós e fazer as ligações, ok? Eu faço as minhas ligações. Bom, então aí note que não fica exatamente igual, até porque não é esse o objetivo, ficar igual, não tem problema nenhum, mas o esquema ficou o mesmo, certo? O esquema ficou o mesmo. A gente tem a mesma estrutura. Ok. Mas aí a gente precisa também inserir os dados da rede, né, os dados dos nós. Basicamente, a gente precisa dos dados de cota, a gente precisa dos dados de vazão, enfim. Só que uma outra forma da gente fazer isso, e que facilita muito mais também, eu vou descartar isso daqui e vou criar um novo. É basicamente a gente estabelecer, né, algumas pré-condições
Então, eu vou utilizar aqui, ó, configurações pré-definidas, ok? Eu venho aqui em propriedades. Aqui em propriedades não tem nada que eu queira mexer, mas em hidráulica tem, certo? A primeira delas é a questão da fórmula da perda de carga, que aqui está pela fórmula de Hazen-Williams. Só que o problema, ele está, ele está utilizando, ele não está usando Hazen-Williams, né? Ele está me dando o fator de atrito F. Consequentemente, eu preciso utilizar a equação de Darcy-Weisbach, ok? Então a gente troca o tipo de equação que a gente quer, ok? Então essa é a primeira alteração de configuração que a gente precisa fazer. Aí a gente dá OK. A gente também pode estar alterando a questão aqui da visualização. Aqui nas opções, a gente vem em notação. Para notação, é interessante a gente habilitar esses 4 primeiros itens. Ok? A gente habilita então nossos 4 primeiros itens. E tem mais um item que eu recomendo que a gente altere. Não é esse. Dados de calibração também não é esse. Dimensões, não é dimensões. Agora eu esqueci onde é que é o item. É aqui mesmo, não tinha olhado direito. A informação que a gente precisa mexer é aqui, ó. Rugosidade da tubulação. A rugosidade default, ok? A rugosidade default, que a gente vai colocar para todos, vai ser igual ao nosso fator de atrito, que é 0,026. Então aqui a gente vai substituir por 0 ponto, que aí o EPANET ele não entende vírgula, ele entende o ponto. 0,26. Okay? A gente também pode alterar aqui diâmetro, ok? Como naquele problema a gente está usando 125, está usando 50, vou colocar 125. A maioria dos trechos tem um comprimento aí de 200 metros. Então vou usar aqui o comprimento default de 200 metros. Ok? Vazão em litros por segundo, já está ok. E basicamente a gente dá ok. E aí uma outra forma de facilitar para a gente também, na parte aqui ó, de visualizar e imagem de fundo. Eu quero usar uma imagem de fundo para facilitar o meu problema. Como é que eu faço isso? Eu já tenho aqui umas imagens prontas, tá? Tem que estar em arquivo .bmp para funcionar, basicamente. Tá aqui a imagem do nosso exercício, ok? Vou até dar um zoom, para ficar mais fácil. Tá aqui, então a gente vai fazer o trabalho em cima do nosso próprio mapa, ok? Então agora, do jeito que eu já fiz aí as configurações e tudo, basta então que eu insira o nosso reservatório de nível fixo.
Ok? Insira os nossos nós. Vou inserir um nó, outro, 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 até completar todos os nós. Ok? Então, tá aí os nossos nós e por fim vamos inserir as redes, né? Ligando todos os nós. A gente sempre vai de um nó a outro. Até que todos estejam interligados conforme o projeto. Ok? Pronto, finalizamos aí essa parte do desenho. Ok? E aí resta agora a gente trabalhar com as propriedades. Quais vão ser as propriedades que nós iremos usar? Por exemplo, aqui no nó, eu tenho que colocar, por exemplo, aqui a minha cota. A minha cota ali é 100. Eu preciso colocar o meu consumo base. Quem vai ser o meu consumo base? Meu consumo base de cada nó vai estar sendo correspondente nesse caso, já que o fluxo da água vem do reservatório para o resto da rede. Não existe, nesse caso, fluxo no sentido contrário. Então, basicamente, o meu consumo base em cada nó vai ser a vazão em marcha do trecho anterior a esse ponto. Então, basicamente, os pontos, os nós aqui, que a gente vai estar usando o nó de jusante, ok? Considerando o consumo de água ao longo do trecho anterior a esse ponto. Como no nosso caso aqui, o trecho número 5, ele tem um consumo zero, consumo nulo, eu não mudo aqui, eu deixo simplesmente zero, ok? E aí eu fecho. Para o meu nó subsequente, quem vai ser o meu consumo base? A minha cota já está ali, 113. Okay? E o meu consumo base vai ser a minha vazão em marcha. Mas quem que é a minha vazão em marcha? Eu tenho que ir lá na planilha. Deixa eu buscar aqui a planilha. Basicamente a gente usa os dados que a gente já tinha determinado. Ok? A gente já tinha feito a determinação desses dados. Então, no trecho, a gente chama aqui de trecho 4. Qual que é o meu consumo base aqui do trecho 4? Meu consumo base do trecho 4 se refere, então, à nossa vazão em marcha, que deu 1,49. Então, nós vamos digitar aqui 1,49. Ok? Ok. Então, aqui já está pronto. Já está preenchido. A gente vai para o próximo. Eu não preciso ficar fechando essa caixa, é só clicar no outro nó. Tá? Clico no outro nó, ele já muda automaticamente. Porque se eu ficar fechando toda hora, para acionar o outro nó, eu tenho que dar um duplo clique. Então, é um clique simples, simplesmente mudando o nó, já é suficiente. Okay? E aí é o trecho 4.1. A gente tem que olhar então aqui. Verifica que a vazão em marcha deu 1,11. Então, diferente do que a gente usa lá na planilha a gente considera que aqui é ponta seca, com vazão nula.
Só que para o software, eu tenho que dizer para o software que ao longo deste trecho tem esse consumo de 1.11, ok? Ao longo desse trecho eu tenho esse consumo de 1.11 e eu preciso colocar essa informação aqui no final do trecho, que em tese seria a nossa ponta seca. A nossa cota, a gente já tinha feito o cálculo, né, na aula anterior, a gente já sabe que é 109. Então, eu já coloco aqui 109 e eu já coloco 1.11, ok? E aí a gente passa para o próximo nó. Nesse próximo nó, a nossa cota é 2.5, ok? E o nosso consumo base, ok? Aqui é o trecho 3. A gente vai lá então no trecho 3 e vê que o consumo base é de 1.49. Então eu já substituo 1.49, ok? Passo para o outro ponto aqui. Eu estou aqui na cota 105 e vou estar aqui no 3.1 com consumo de 1.11. E aqui eu vou estar na cota 100 e vou ter um consumo base de 0.89. Ok? 0.89. Vou para o próximo nó. Estou na cota 95 e eu tenho um consumo, que é o trecho 2, tem um consumo de 1.11. 11. Estou aqui também na cota 95 e tenho 100 metros. Preciso estar verificando aqui a vazão em marcha, que dá 0.74. Então, vou lá e coloco 0.74. Por fim, nosso último nó. A gente está na cota 85, que é a cota mais baixa na rede. E a gente também verifica que a vazão em marcha ali naquele ponto é de 1.49. Então, a gente já vai escrever 1.49. E já que a gente já conseguiu fazer tudo, a gente já encerra ali, ok? Eu posso, para facilitar a nossa vida, colocar para habilitar aqui no mapa, para verificar se está tudo escrito corretamente. Posso pedir para mostrar a cota, tá? A cota vai aparecer e ela vai aparecer numa escala de cor, ok? Ela vai aparecer numa escala de cor. Essa escala de cor é para indicar aí o quão distante uma cota é da outra, ok? Então, note que todos estão corretamente preenchidas. Todas estão corretamente preenchidas. Ficou faltando aqui apenas a cota do nosso reservatório. Okay? Eu vou explicar já já o que a gente faz com essa cota do reservatório. Com a cota do reservatório, lembra que o nosso problema pede para a gente determinar qual é qual o nível da água do reservatório para que no pior caso, a gente tivesse aí uma pressão dinâmica mínima de 15 metros. Então, no ponto mais desfavorável, a gente tivesse pelo menos 15 metros de pressão, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a cota nesse ponto é de 115, ok? E eu vou chutar que eu precise aí de um reservatório de 5 metros. Então, eu vou chutar aqui que o meu nível da água está em 120. Eu vou dar esse chute aqui só para fazer um teste. A gente já viu no cálculo da planilha que o valor necessário não é esse, mas a gente vai fazer um teste. Ok?
Inclusive, esse teste eu ainda não tinha feito. Estou testando agora no vídeo. Ok? Pode ser que dê errado. Mas eu creio que não vai dar. Então, bora lá. Agora, já que a gente já colocou todas as cotas, a gente já tem também todos os consumos base. Tudo certinho. Resta, então, a gente trabalhar com os trechos. Ok? Aí nos trechos, o que a gente vai fazer? O comprimento desse trecho aqui, por exemplo, é de 400 metros. O diâmetro é de 125. Eu mantenho. E a rugosidade eu mantenho porque ela já está correta. Okay? No nosso trecho 4, 200 metros, 125, 0,26. Está correto o trecho, então a gente mantém. Aí, nos demais trechos, a gente faz a comparação aqui. Ok? Então, o 4 é 125. Ok? E o 4.1 é 50. Então, a gente já vai aqui no 4.1 e já faz a alteração do diâmetro para 50. E já faz a alteração de que aqui o comprimento é de 150 e não de 200. E já faz a alteração. A rugosidade permanece inalterada. Okay? A rugosidade permanece inalterada. E aí a gente vai então para o trecho 3. A gente vai olhar aqui para o trecho 3, tem a extensão de 200 metros e tem aí 125 metros, 125 milímetros. Então a gente não precisa mexer nas configurações do trecho 3. Agora, o 3.1 a gente precisa, por quê? Porque nós estamos com 150 metros e o diâmetro do 3.1 e do 3.2 são de 50 milímetros. Então, eu já tenho que alterar esse diâmetro de 50 milímetros aqui. Okay? Então, aqui são 120 metros, 50 milímetros. Ok? E a gente vai para o trecho 2. No trecho 2, o diâmetro selecionado aqui foi de 75. Nós vamos colocar então 75. O comprimento é de 150. A gente vai mudar então para 150. E aqui nós temos no trecho 2.1, diâmetro 50, trecho 1, diâmetro 50. São iguais, então o diâmetro aqui é 50, aqui tem o comprimento, que aqui é 100. Okay? Por fim, nós temos 200 metros, mas temos 50 milímetros. Já estamos então com todas as informações plotadas. Eu posso inclusive verificar aqui comprimento. Então, tá aqui registrado todos os comprimentos. A gente consegue fazer aparecer. E a gente consegue também mostrar os diâmetros para verificar se os diâmetros estão corretos. 125, 125, 125, 75, 50, 50, 50, 50. Está tudo correto aqui. Bom, uma vez que já está tudo modelado, já estão todos os dados, e aparentemente eu não esqueci de nenhum dado, estão todos os dados já adequadamente preenchidos, a gente já pode fazer a simulação. Okay? Nesse caso, a gente tem, como eu já mencionei, uma simulação simples. Ela não é uma simulação dinâmica, ela é uma simulação estática. Okay? Então, para rodar a simulação, é só clicar aqui nesse raiozinho aqui, que é o ícone para executar, executar o processo. Então, executamos, nos dá a informação aqui, a de simulação bem sucedida. Eu, alguns dias atrás aí, eu fiquei batalhando com o software, porque eu estava fazendo do mesmo jeito, não exatamente seguindo os mesmos passos que eu fiz aqui. Mas eu estava colocando as mesmas informações e tudo mais, estava dando erro. A gente não estava conseguindo ter a simulação feita
com sucesso. Não aparecia essa mensagem. As vazões no final, que vai aparecer no relatório, batia tudo com da planilha, mas as pressões estavam dando pressões negativas, e eu particularmente não faço ideia do porquê que o software estava fazendo isso, se estava tudo preenchido certinho. Mas seguindo, eu fazendo os meus testes, seguindo esse passo a passo que eu mostrei aqui, começou a dar certo. Então eu prefiro aí quem for usar que siga a lógica que eu utilizei aqui para poder dar certo também o problema de vocês. Então, simulação bem sucedida, ok. O que nos resta? Nos resta observar o nosso relatório, tá? E aí eu posso pegar o relatório, gráfico ou em tabela, ou já tem aqui o próprio ícone, de gráfico e tabela. Eu clico aqui na tabela. Eu estou querendo saber dos nós, porque eu estou interessado em saber das pressões. Ok? Estou interessado em saber das pressões. E vou marcar que eu quero cota consumo base. Eu só não vou trabalhar aqui com qualidade. Por que eu não vou trabalhar com qualidade? Porque a gente não está modelando a qualidade da água. Ok? Então, o EPANET ele modela a qualidade da água. Ok? Mas não é o caso aqui. A gente não está interessado nisso. A gente dá OK. E aí aparece, então, o nosso relatório final. O nosso relatório final, e aí está demonstrando um problema, certo? A gente está apresentando aqui um problema. Qual é o nosso problema? Quem poderia dizer? Olha, até esqueci que eu não estou na live, né? Eu estou gravando o vídeo, estou perguntando aí para vocês. Absurdo isso. Tudo bem, bora prosseguir. A gente nota que aqui nas pressões, ó, a gente tem pontos em que a pressão não está atendendo, aquele valor lá necessário, certo? E aí, o que acontece? Se utilizando a gente utilizou uma cota de reservatório, de nível da água, na verdade, de 120, certo? 120, vamos só mostrar aqui. A gente está numa cota 120. Eu preciso que a minha pressão seja de pelo menos 15. A minha pressão ali na rede deu 4.22. 4.22. Okay? O que isso significa? Significa que eu preciso adicionar uma carga de pressão de 15 menos 4.22. É isso aqui. E a gente pega isso daqui e soma isso daqui. Dá 130.78. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar 2 cliques aqui e colocar 130.78. Opa, é o ponto 108. 108. Aí vai rodar de novo a simulação e vai pedir aqui de novo a nossa coluna. Coloca cota, consumo base e tira a qualidade. E aí a gente vai ter aqui que todos os pontos da rede irão conseguir atender aos 15 metros de pressão. Está aqui. Conseguiu atender em todos os pontos os 15 metros de pressão dinâmica. Ok? Está aqui a nossa cota piezométrica, carga piezométrica, e está aqui a nossa carga de pressão dinâmica. Ok? E aqui está as nossas vazões. Basicamente, repetem os nossos consumos bases, e note que aqui nos mostra do reservatório, nível fixo, uma vazão negativa de menos 9,43.
Ora, se a gente for ver o somatório das vazões aqui, deu 9,44. Mas por que aqui está dando negativo? Está dando negativo porque o reservatório é quem está fornecendo, então ele está perdendo essa água para o sistema. Então, todos os demais aqui estão positivos e no reservatório está negativo. Se você ver lá negativo e achar que está errado, não se preocupe, é assim mesmo. Mas note que o balanço de massa deu uma diferença muito pequena. Né? A gente calculou 9,44, ele deu 9,43. Então, significa dizer que o nosso exercício, pelo EPANET, conseguiu bater o nosso problema da planilha, calculada na mão. Tivemos aí algumas pequenas diferenças aí nas pressões, mas são coisas aí que são irrelevantes. Note, por exemplo, que a gente teve uma pequena diferença, muito pequena, aqui sobre quem é x. Né? Na planilha, x deu 131,58. Aqui no EPANET, x deu 130,78. Então foi uma pequena diferença, mas que a gente consegue aí chegar num valor aí aproximado e que também seria satisfatório. Ok? A gente também precisa observar aqui, a gente observou aqui dos nós, a gente precisa observar aqui dos trechos da rede. E nos trechos da rede eu quero comprimento, diâmetro, rugosidade não precisa, porque ela é a mesma para todos. Não preciso de qualidade, não preciso taxa de reação, porque a gente não está vendo qualidade. E é só dar OK. Então, dado OK, dado o nosso OK, a gente tem aqui então os nossos diâmetros. Tem a vazão que escoa em cada trecho. Se a gente for verificar aqui, ó, as vazões e as velocidades em cada trecho, vai ficar algo próximo ou igual, próximo ou igual, depende aí do que a gente já tinha calculado aqui, certo? A gente já tinha calculado aqui, ó, vazão de montante e velocidades. Então a gente vai conseguir observar isso bem aqui. E aqui a gente tem a perda de carga, só que aqui a perda de carga está dada em metros por quilômetros. Aqui nós temos metros para cada 100 metros e a perda total, ok? Mas basta fazer aí uma conversão bem fácil, bem rápida aí, e dá para deixar na mesma unidade e verificar se a grandeza é a mesma, ok? Bom, e na hora que vocês fizerem um projeto e forem utilizar o EPANET, basicamente vocês irão apresentar os resultados aqui dessas planilhas, dessas tabelas que a gente consegue plotar aqui, ok? E, obviamente, vocês aí vão ter que ter a maturidade suficiente para fazer a interpretação do que esses dados significam, ok? E essa maturidade só se atinge estudando. Ninguém vai conseguir saber isso sem ler livros, ler artigos, tutoriais sobre como utilizar aí, o EPANET. Okay? Então, considero o problema resolvido, certo? Considero o nosso problema resolvido e a gente conseguiu, então, modelar o nosso problema tanto usando a planilha quanto usando o EPANET. Então, qualquer outra dúvida de qualquer outro problema, façam contato comigo, seja por e-mail, seja pelo chat, e para que a gente possa estar auxiliando aí vocês, ok? Abraço para vocês, até a próxima.